Bom dia a todos. Sessão ordinária do Tribunal do Pleno, dia 11 de fevereiro de 2026. São exatamente 9h04, existindo quórum, declaro aberta a sessão ordinária do Tribunal Pleno do dia 11 de fevereiro de 2026. Ordem do dia: discussão e aprovação de atas. Tendo em vista a distribuição antecipada, coloco em discussão e votação ata da sessão ordinária do Pleno realizada dia 4/2/2026 e ata da sessão administrativa do Pleno realizada dia 4/2/2026. Em discussão, em votação, aprovadas. Julgamento e apreciação de processos. Processo número 003423/2025. Descrição: embargos de declaração em face do acordo número 107/2025, TCE, segunda Câmara. Junta Comercial do Estado de Roraima. Recorrente Mariana Ferreira Poltronieri. Representante legal Ana Carolina Veras dos Reis Oliveira, OAB Roraima, número 2527. Relatora conselheira Silene Lago Salomão. Indaga ao procurador de contas se quer fazer uso da palavra. Não, presidente. Passo a palavra para a relatora para fazer a leitura da parte dispositiva do voto. Senhor presidente, bom dia, caros colegas, Ministério Público, Controle Externo. Trata-se de um embargo de declaração questionando um acordo 107/2025 do TCE segunda Câmara, publicado no Diário Oficial, dia 22/8/2025. Aí trata-se de colocar na Codesaima pessoas que não tinham habilitação técnica na junta comercial, porque esse processo é da Codesaima e da junta comercial. E aí a gestora à época relaciona que isso era uma competência do governador, por ele ser acionista majoritário. Contudo, o governador faz a indicação, mas quem aprova é o Conselho de Administração. Então, foi afastada a responsabilidade do governador e foi apenada apenas a presidente. Então, nesse contexto, não se identifica omissão do acordo embargado, mas, ao revés da omissão atribuída à própria embargante, que anuiu com a permanência de cargo de vice-presidente e secretário-geral da JUSE, sem observar os requisitos legais exigindo, assentindo assim para a manutenção da irregularidade apurada. Desse modo, ausente qualquer vício a ser sanado, os embargos de declaração posta não merecem acolhimento, uma vez que não se verifica na decisão embargada a existência de omissão, contradição, obscuridade e erro material. Constata-se, na verdade, que a embargante limita-se a manifestar mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão da matéria, pleito que não se coaduna com essa modalidade recursal. Diante do exposto, voto pelo conhecimento dos presentes embargo de declaração, uma vez que foram preenchidos os requisitos de admissibilidade previsto na lei e no mérito legal e provimento, mantendo-se inalterado o acordo 107/2005, TCRR, segunda Câmara. Como voto, senhor presidente? Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, como vota a conselheira Simone? Acompanho o voto da relatora, senhor Conselheiro presidente. Bismarck. Com a relatora, senhor presidente. Declara aprovado o projeto da relatora à unanimidade, o qual constituirá o acordo número 004/2026, TCE Pleno. Processo número 004513/2018. Descrição, proposição, competência para apreciação de matéria incidental em processo julgado pelo Pleno. Proponentes, conselheiro presidente Francisco José Brito Bezerra. Senhoras e senhores, o que está em pleno é uma decisão de mérito proferida originalmente pelo Pleno. Foi alterada pela primeira Câmara. O conselheiro relator reconheceu uma prescrição incidental e a submeteu ao órgão fracionário, a Câmara, em vez de devolvê-la ao colegiado que julgou o processo principal. O que precisamos decidir hoje? Não vamos discutir se houve ou não prescrição, o mérito da questão. O foco é exclusivo à validade jurídica dessa decisão da primeira Câmara, que, ao meu ver, é nula. Por que a decisão da primeira Câmara pode ser nula? Juiz natural. Quem deu a decisão principal? O Pleno. É quem deve julgar incidentes sobre ela. Isso é natural. Falta de previsão legal. O regimento interno não dá poderes às câmaras para revisar incidentes de processo do Pleno. Vício de competência. Decidir sem ter competência gera nulidade absoluta da decisão. Eu encaminho
a Vossas Excelências é o encaminhamento sugerido que o Pleno avoque a matéria para si para sanar esse vício de competência e definir se a decisão da primeira Câmara deve ser anulada para que o Pleno decida o mérito da prescrição. É uma decisão que nós temos que tomar agora. Ao meu ver, a decisão da primeira Câmara é anulada, não tinha competência para decidir, e segue o mérito para uma decisão de pleno, que pode ser apreciada nessa ou em outra sessão. E a palavra está com Vossas Excelências. Eu acredito que, após o entendimento pela anulação da decisão, a decisão será instrumentalizada por meio de acordo, constar a anulação da decisão da Câmara e a redistribuição do feito para um relator para submeter a pleno e decidir mérito. O questionamento, então, presidente, é contra a competência da Perfeito. Câmara, né? E se anula ou não a decisão do conselheiro relator à época, o Manuel Dantas, né? Eu não sei se era o Manuel Dantas. Era. Presidente, só uma questão de ordem, bem sucinta. Quando se trata de matéria de competência, a nulidade ela pode ser reconhecida em qualquer fase do processo, é uma nulidade absoluta. Então, eu acho que é uma deliberação que eu não tenho outro caminho que não seja a vocação do processo para o pleno. Matéria de competência é nulidade absoluta. Se o processo foi julgado por um órgão, ou por uma instância, ou por um juiz, ou por um conselheiro, que, em tese, não teria competência para julgá-lo, isso está no Código de Processo Civil. É um dos requisitos da nulidade absoluta. Então, sendo nulidade absoluta, tem que ser reconhecido, e sendo reconhecida a nulidade absoluta, esse processo, como Vossa Excelência sugeriu, tem que ser redistribuído para um relator e seguir o seu trâmite normal. Se for reconhecida a competência, que seja reconhecida a competência pelo tribunal competente, que é o pleno, que não tem como a Câmara rever uma decisão tomada pelo órgão maior colegiado. Isso é uma inversão e é algo que não é comum acontecer. Pela primeira vez no tribunal, eu estou vendo uma situação inusitada dessa. Eu acredito que essa decisão, tendo em vista a implantação das votações eletrônicas, do plenário eletrônico, houve algum equívoco aí. E, como foi por nós identificado, eu trouxe para que nós podemos sanear essa questão. Continua em discussão. Para discutir, senhor presidente, no caso de se reconhecer a nulidade absoluta, acho que então até os votos são nulos, tem que ser desconsiderado até o voto do relator, né? Seria uma nova distribuição, um novo processamento ab início do recurso. Né? Aí volta ao status quo antes, né? Que é justamente a decisão que estava sendo debatida nesse sentido, né? Então, mas anula tudo, né? mas o processo existe, vai ter que ser redistribuído para um novo Sim, relator. mas assim, o processo é oriundo do recurso ordinário, né? Que teve a decisão, teve o processo original, Isso. que houve o apenamento de multa, Isso. houve o recurso ordinário, que manteve a decisão do processo principal, e aí foi depois do passado 4 anos, né? Pelo menos é que eu tenho registrado. Veio o rescisório. Veio esse recurso rescisório, que não tinha nem prazo mais para recurso rescisório, né? Que são 2 anos. Não, o recurso Não podia rescisório. ser nem admitido. Então, eu acho que anula tudo e volta Eu entendo que a o decisão rescisório tem que ser redistribuído. Redistribuído, isso. Entendeu? E aí, Rescisório redistribuído, aí o relator vai analisar acata ou não. Na verdade, não foi nem um recurso rescisório. Ela entrou com uma petição. Uma petição. Está aqui, eu tenho registrado aqui. Ela entrou com uma petição. E outro fato assim que é preocupante é porque foram apenados 2 governadores, na época, a secretária de administração da SEAD e a CGE. A CGE, aí todos foram intimados. Só quem buscou o CGE foi, só quem buscou, o gestor que buscou o TCE foi a CGE, que inclusive pediu o parcelamento da multa e já pagou a multa todinha. Pediu o parcelamento da multa, pagou a multa, depois entrou com esse recurso jurídico que foi acatado, modificado, e os demais, vendo essa decisão, entraram, e aí a gente vai tornar esse tribunal o quê, se a gente não atentar para essas decisões. Mas eu acredito que houve essa questão na implantação, e agora é o momento da gente corrigir. Exato. E o que foi decidido no recurso ordinário foi só
retirando a presença, o apenamento do governador em face do falecimento por ser uma multa e ter caráter personalíssimo. Foi isso aí. O processo tem que ser redistribuído, é o processo 4513, que é o original, viu, conselheiro Bismarck? A decisão foi tomada no processo original. Principal? É a dúvida de conformidade. Esse processo, essa decisão precisa ser anulada de praxe. O Ministério Público colocou muito bem aqui, eu já tinha colocado, e esse processo tem que vir, ser redistribuído, toda essa matéria, para um relator, e o relator, quando do seu voto, submeter a pleno. Mas vai ser em cima essa decisão, mas não anula nem o processo principal, nem o recurso ordinário. não. Só esse rescisório. Isso, Pronto, perfeito. isso mesmo. Continua em discussão. Em votação, como vota a conselheira Simone Souza? Pela proposição que o senhor apresentou. Conselheiro Bismarck. Pela anulação, então, da decisão da primeira Câmara e redistribuição do processo. Conselheira Silene Souza. Também, senhor presidente. Declaro aprovada à unanimidade a referida proposição. Processo número 004260-2021, descrição, prosseguimento de votação, recurso ordinário em desfavor do acórdão 146-2021, TCE, Primeira Câmara da Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania. Recorrente, Josué dos Santos Filho. Relator, conselheiro Manuel Dantas Dias. Revisor, conselheiro Bismarck Dias de Azevedo. Retrospecto. Estes autos foram levados para julgamento em sessão ordinária do Pleno, realizada dia 18/6/2025. Na fase de discussão, o conselheiro Bismarck Dias de Azevedo solicitou vistas dos autos. Esteve ausente, justificadamente, a conselheira Silene Lago Salomão. Resumo do voto do relator. Pelo conhecimento e provimento do recurso, excluindo a multa de 30 UFES imposta ao recorrente. Passo a palavra para o revisor para suas considerações. A palavra com o revisor, conselheiro Bismarck. Senhor presidente, nobres pares, representante ministerial de contas, meu voto vem no sentido contrário do relator, que votou pela exclusão da responsabilidade, e os argumentos eu expus todos aí no meu voto, nas razões justificativas, entendendo que a condição que se chegou à irregularidade teve muita a questão da omissão desse gestor, que ficou anos, mais de um ano na secretaria, e não tomou as providências que eram de sua competência, causando aquela chamada emergência fabricada. Então, meu voto revisor é para não reformar o acórdão, contrário ao do relator. Por motivos que eu já expus aí no voto, eu não vou ler porque já está distribuído. Então, meu voto é conhecer do recurso ordinário, porque atendeu os requisitos de admissibilidade. No mérito é negar provimento, mantendo integralmente a multa aplicada no item 8.6 do acórdão 146/2021, TCE Primeira Câmara. Esse é como eu voto, senhor presidente. Em discussão. Senhor presidente, eu acompanho o voto do eminente relator, conselheiro Bismarck, e também... Revisor. Revisor. Revisor, conselheiro Bismarck, e coaduno com ele pela questão da emergência fabricada, né? Houve sucessivas prorrogações de contrato emergencial, não fez nenhuma ação que demandasse processo licitatório, até porque era questões de caráter continuado. Então, o gestor tinha a obrigação de lançar o edital para a contratação de licitação, até porque tratava-se de pagamento de refeição para o sistema prisional, e ele ficou mais de um ano no cargo e alega que não houve tempo hábil, né? 7 meses. Então, eu realmente acompanho o eminente revisor, senhor presidente. Acompanho o voto do Conselheira revisor, Simone. senhor presidente. Declaro aprovado o projeto do revisor à unanimidade, o qual constituirá o acordo número 006/2026, TCE Pleno. Eu gostaria de ressaltar que na decisão e votos do processo anterior,
deu origem ao acordo número 005/2026. Ah, tá. Só também a questão de ordem, a maioria, porque o voto do relator é divergente. A maioria que tem o relator que é divergente. Vossa Excelência é o revisor. Sou revisor. Até porque o voto dele tem validade, né? Então, Mesmo é diferente do primeiro aqui. Então, o acordo 006/2026 TCE pleno é aprovado à maioria. O processo número 003800/2025, descrição, prosseguimento de votação referente à decisão cautelar número 20/2025 da relatoria da conselheira Silene Salomão, referente à licitação promovida pela Secretaria de Estado da Educação e Desporto. Relatora, conselheira Silene Lago Salomão. Revisor, conselheiro Bismarck Dias de Azevedo. Retrospecto. Estes autos foram levados para julgamento em sessão ordinária do Pleno, realizada dia 19/11/2025. Após sustentação oral proferida pelo Procurador do Estado, Dr. Venilson Batista da Mata, a conselheira relatora Silene Lago Salomão apresentou suas justificativas e ratificou seu voto. Na sequência, o conselheiro Bismarck Dias de Azevedo solicitou o visto dos autos. Passo a palavra para o revisor para suas considerações. Senhor presidente, eu solicito a retirada desse processo de pauta em face de que o conselheiro Bismarck apresentou uma série de questionamentos e como o processo foi disponibilizado só tive acesso ao processo ontem, não houve tempo hábil para que eu analisasse todas as questões apresentadas pelo eminente conselheiro. Processo retirado de pauta. Passamos para o processo número 0033781/2021. Descrição. Recurso ordinário em desfavor do acordo número 119/2021, TCE, Primeira Câmara, Prefeitura Municipal de São João da Baliza. Recorrente, Luiz Renato Maciel de Melo. Relator, conselheiro Bismarck Dias de Azevedo. Indaga ao procurador de contas se quer fazer uso da palavra. Não, presidente. Passo a palavra para o relator para fazer a leitura da parte dispositiva do voto. Senhor presidente, nobres colegas, recurso ordinário no qual eu dou conhecimento, mas no mérito eu nego o provimento por inexistência de elementos de fato e de direitos capazes de modificar a decisão atacada. Então, meu voto é conhecer o presente recurso e, no mérito, negar provimento, mantendo inalterado o acórdão 119/2021, TCE, Primeira Câmara. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Como vota a conselheira Simone? Com o relator, senhor presidente. Conselheira Silene. Com o relator, presidente. Declara aprovado o projeto do relator à unanimidade, o qual constituirá o acordo número 007/2026 TCE pleno. Processo número 001209/2020. Descrição. Recurso ordinário em desfavor do acordo número 097/2020, TCE, Primeira Câmara da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Boa Vista. Recorrente, Maria Tereza Surita. Relator, conselheiro Bismarck Dias de Azevedo. Indaga ao procurador de contas se quer fazer uso da palavra. Não, presidente. Passa a palavra para o relator para fazer a leitura da parte dispositiva do voto. Senhor presidente, esse processo aqui ele é peculiar, é diferente dos que a gente normalmente julga, porque um acórdão de 2015, que nunca foi iniciada a execução dele, e por uma série de recursos interpostos, embargos de declaração, ele até hoje não foi dado o início da sua execução. Então, meu voto é pelo conhecimento do recurso e pelo provimento, reconhecendo a prescrição da pretensão executória. Não é jamais a punitiva, porque nós conhecemos da matéria e julgamos na época dentro do prazo. Mas agora, tendo em vista já o prazo quinquenal, essa execução ela não vai acontecer. Não vai acontecer mais. Então, estou julgando pela prescrição da pretensão nossa de executar o acórdão, porque não tem mais o prazo para isso, passado 10 anos. Então, pelo conhecimento do recurso e, no mérito, julgar extinta a pretensão executória deste Tribunal de Contas em relação à recorrente, oriundo do acórdão 097/2015, TCE, Primeira Câmara, uma vez reconhecida a incidência da prescrição administrativa quinquenal durante a fase recursal.
nos termos do artigo 4º e 5º, inciso 4º e parágrafo 2º da resolução 10/2023, TCE pleno. Esse é meu voto, senhor presidente. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Como vota a conselheira Simone? Com o relator, senhor presidente. Conselheira Silene? Com o relator, presidente. Declara aprovado o projeto do relator à unanimidade, o qual constituirá o acordo número 008, TCE pleno. Processo número 002854/2023. Descrição: recurso rescisório em desfavor do acordo número 183/2021, TCE Primeira Câmara da Prefeitura Municipal de São Luís. Recorrente James Moreira Batista. Representante legal Samuel de Jesus Lopes. Relator conselheiro Bismarck Dias de Azevedo. Indaga ao procurador de contas se quer fazer uso da palavra. Presidente, pedir vista dos autos, presidente. A MP pede vista dos autos. Visto concedido ao Ministério Público de Contas. Processo número 003989/2024. Retirado de pauta. Processo número 00172/2024. Descrição, denúncia. Exercício 2023 do Tribunal de Justiça de Roraima. Relatora, conselheira Simone Soares de Souza. Indaga ao procurador de contas se quer fazer uso da palavra. Não, presidente. Passa a palavra para a relatora para fazer a leitura da parte dispositiva do voto. Bom dia, senhor presidente, demais colegas, controle externo, MPC. Trata-se de uma denúncia formulada pela RLM Limitada em face de atos praticados no âmbito do pregão eletrônico 27/2023 TJ, cujo objeto é a contratação de serviços comuns de engenharia voltados à manutenção preventiva, preditiva e corretiva, como monitoramento de grupos geradores para os prédios do Tribunal de Justiça. Já foi distribuído, né? Então, vou fazer a leitura do meu voto. Coadunando com o posicionamento do controle externo e com o MPC, voto pelo julgamento improcedente da denúncia apresentada por RLM Limitada por não restar caracterizado irregularidade material na inabilitação do pregão eletrônico 27/23 TJ, uma vez que os documentos apresentados não comprovaram o atendimento ao item 12.4 do edital, qualificação técnica operacional para manutenção preventiva e corretiva de grupo gerador de potência mínima de 225 kV. 2. Pela recomendação ao Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, TJ, como medida de aperfeiçoamento procedimental em futuras licitações. Assegurar o registro no chat do sistema ou em ata de todos os atos relevantes de condução do certame, especialmente suspensão e retomada de sessão, com data e hora antecedência mínima razoável, em linha com a orientação firmada pelo TCU no Acordo 1571/2025, que é a publicidade de reabertura de sessão via sistema. Promover a motivação clara e tempestiva das decisões de habilitação e inabilitação no ambiente do sistema, de modo a resguardar o contraditório e a ampla defesa. Pela aprovação do projeto de acordo que acompanha o voto e pelo arquivamento dos autos após cumpridas formalidades legais. É como eu voto, senhor presidente. Em discussão. Senhor presidente, conselheira Simone, esse aqui foi apresentado, foi uma denúncia, apresentou uma série de questões. Tudo foi descaracterizado, mas ficou pendente, né, a questão do chat, né, que ele disse que tinha que ser avisado. Então, eu acho, assim, na minha avaliação, que pelo julgamento parcial da denúncia, porque ficou uma que realmente, tanto que Vossa Excelência demandou recomendação. Eu acho que realmente está perfeito o seu posicionamento, mas eu colocava assim, junto, julgamento parcial da denúncia, porque ficou uma que realmente tinha previsão legal e não foi feito. É a minha avaliação. Mantenho o meu voto, senhor presidente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, como voto conselheiro Bismarck. Acompanha a relatora, presidente.
Declaro aprovado o projeto da relatora, e aí é a maioria, Maioria. vocês discordam, né? A maioria, o qual constituirá o acordo número 009/2026, TCE pleno. Até o Próximo. cheiro está meio... Não é o 009, esse é o 00, é o 9, está corrigido já aqui, porque o outro foi tirado de pauta, né? Processo número 002327/2025, descrição, levantamento, exercício 2025, Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, responsável Wagner Severo Nogueira e outros, relatora conselheira Silene Lago Salomão. Indaga o procurador de contas se quer fazer uso da palavra. Presidente, como trata da questão ambiental, eu dei uma lida, não aprofundei muito ao tema, mas eu olhei os parâmetros. E algumas coisas chamaram a atenção, que o índice alcançado pelo Estado de Roraima foi muito baixo, na maioria dos parâmetros elencados. Eles ficaram abaixo de 20%, de 20 pontos de 100 possíveis. E como eu faço alguns estudos nas questões ambientais, principalmente por conta dos povos originários, eu, não colocando em xeque, mas eu acredito que há divergências em muitos pontos do levantamento. Por exemplo, quando se trata aqui da estrutura governamental, o Estado de Roraima, ele tem um sistema de mapa que é previsto, você consegue fazer a leitura diária, com convênios de georreferenciamento, de toda a área estadual e até federal em questão de desmatamento. Então, assim, a questão estrutural pegou uma nota muito baixa no Estado e a Fundação Estadual do Meio Ambiente, a FEMAR, ela tem feito um trabalho muito bom de pontuação, principalmente de localização de áreas devastadas. É óbvio que 65%, 66% do território do Estado, ele pertence ao governo federal, em tese estaria vinculado a uma fiscalização do IBAMA, mas nas áreas que a FEMAR atua, eu pelo menos acompanhei, é óbvio que na parte estrutural precisa colocar antenas de internet nos veículos da FEMAR, precisa ter uns aparelhos de GPS muito mais estruturados. Mas a gente aprovar um relatório, encaminhar para o TCU, um relatório em que você estabelece índices muito baixos na questão do controle ambiental, ele é uma discrepância da própria situação ambiental que o Estado de Roraima tem vivido. Porque nós temos um índice de aplicação de multa proporcional à área muito bom, e a gente tem uma questão ambiental no Estado totalmente, hoje, em tese, sob controle, porque eu tenho esse monitoramento. Se você chegar hoje na FEMAR e querer saber como é que está a área X pelo GEL, a FEMAR consegue localizar. E assim, só vamos fazer uma... Não precisa ir na FEMAR. Em casa você consegue. Consegue fazer é só em casa. acessar o sistema da FEMAR, pelo CIGAR, você vai saber em qualquer área, toda a situação dela legal. Seja no âmbito estadual, seja no âmbito federal. Quero saber que área que tem multa do IBAMA ou está embargada. Você consegue pelo CIGAR. Está tudo lá no mapa, com imagens de um mês atrás, recentes. Isso. O Google Earth, a imagem dele é de 5 anos atrás. Então, aí desculpa de interrompê-lo, procurador, mas realmente, fazendo coro aqui a manifestação do procurador, isso assim, não precisa ir nem na FEMAR, está disponível para qualquer cidadão. Nesse quesito, claro, há onde melhorar, falta técnicos, um concurso público para a FEMAR é iminente, é necessário, não temos fiscais
que dê conta da demanda atual do Estado, o Estado cresceu, mas nessa questão ambiental, realmente, eu faço coro aí a manifestação do procurador, só corrigir nesse sentido, você não precisa ir na FEMAR. As informações estão disponíveis, sabe? A gente tem, que atua no ramo, a gente consegue, porque ainda não é de pleno conhecimento da população em geral, os instrumentos que estão à disposição no site da FEMAR, e são vários, e não tem isso em outros estados. Né? Uma imagem atualizada vale R$4.000, se quiser ter uma imagem da sua área, é R$4.000 você pediu para o mês passado, mas isso está disponível para todo mundo no site da FEMAR. E com todas as análises, se a terra está embargada, se tem alguma questão ambiental pendente ou não, se há sobreposição de conflito, todas as informações. Nesse sentido da transparência, não tem que falar um A. Mas, aqui, só para fins de exemplo, na questão de governança, eu estou com índice de avaliação 19 de 100, eu não chego nem a 1/3. E eu tenho políticas públicas na área ambiental muito boas. Você pode achar, mas isso aqui não tem nenhuma relevância. Isso vai compor um quadro geral do governo, do Tribunal de Contas da União para orientar investimentos. Na hora que a FEMAR for querer buscar parcerias a nível federal, a nível internacional, ela vai ter dificuldade de encontrar parcerias, porque um relatório encaminhado para o TCU, que vai compor um relatório geral, vai colocar índices muito baixos. E que, a meu ver, eu não estou assim, eu não avaliei método de análise, eu não avaliei critério de coleta de dados, eu não avaliei isso, eu avaliei apenas o relatório. E pelo relatório e pela realidade que eu tenho vivido, por conta das pesquisas que eu tenho feito pesquisa na área ambiental. Um outro ponto que é relevante aqui, gestão de riscos. Aqui eu tenho 0 de avaliação em gestão de risco. Ou seja, eu estou dizendo para o Tribunal de Contas da União, e eu estou dizendo para os organismos internacionais que o Estado de Roraima não faz gestão de risco na questão ambiental. Isso não é uma verdade. Porque a gente tem questão de combate a incêndios florestais, a gente tem as CIPAs em relação à questão do combate a incêndio florestal, eu tenho contratação de brigadistas, entendeu? Eu tenho, dentro da FEMAR, uma patrulha, inclusive, na própria minha roça, há 20 dias atrás, passou uma equipe do Corpo de Bombeiros fazendo orientação de combate a incêndio, de queimadas, quer dizer, e eu estou colocando aqui no relatório que eu não tenho gestão de riscos. Então, assim, eu fiquei preocupado quando eu li esses dados, sabe, conselheiro? Eu fiquei preocupado porque isso cria... Pode ser, mas isso é só um levantamento, é um levantamento. Só que a gente não tem noção de quanto isso pode impactar nos convênios que a FEMAR pode um dia querer fazer. A FEMAR vai participar da COP, a FEMAR participou da COP. Se a FEMAR um dia for querer fazer parcerias, que ela é uma fundação, com organismo internacional, eles vão fazer pesquisas, e essas pesquisas vão estar em documento do Tribunal de Contas da União. E esse documento do Tribunal de Contas da União, isso vai constar no relatório do Tribunal de Contas do Estado. E aí, qual é o relatório que vai constar? Que o Estado de Roraima, através da Fundação Estadual do Meio Ambiente, não faz gestão de risco. Opa, mas tem algo aqui estranho. Que eu não tenho. Outro ponto que eu considerei, estrutura governamental, 0. Como não tenho estrutura governamental dentro de uma política? Porque eu tenho toda uma equipe de fiscais, eu tenho toda uma equipe do Corpo de Bombeiros, eu tenho equipe de prevenção de fogo, entendeu? Eu tenho maquinários, eu tenho veículos. Eu tenho uma série de veículos hoje que estão aí à disposição para combater incêndio. Aí o relatório está mostrando aqui que a FEMAR é uma instituição altamente responsável. Porque, aqui, 0 na estrutura governamental, quadro legal e regulatório, 56%. Quer dizer, ou seja, a gente está bem distante do ideal, mas a gente tem... Qual é a ideia que dá para quem está lendo o relatório? Que eu tenho lei, que eu tenho
regulamentos, que eu tenho decreto, mas eu não tenho efetivação disso pelo governo, porque logo embaixo do quadro legal regulatório eu tenho estrutura governamental 0 e gestão de risco 0. Não bate pela realidade factual. Coordenação horizontal e vertical, 22%, que é um estado do tamanho de Roraima, que tem 66% do seu território de áreas federais. Eu tenho, quer dizer, alguém de fora vai dizer que o Estado é tão incompetente que só consegue fazer um controle estrutural de 22% do seu território. Se ele só tem 36%, 22%, eu não vou dar uma de Dilma não, de 36%, eu estou dizendo que eu tenho um controle de 6 a 7% do território do Estado. Então, assim, em que pese ter sido um trabalho, eu até peço vênia para a relatora, porque a gente geralmente pede para os assessores fazerem os pareceres. Eu fui ler isso ontem, antes de vir para a sessão, e eu fui ler o relatório. E até a manifestação do MP de Contas, ela não atentou para a magnitude disso, porque a gente trabalha hoje com investimentos, a gente trabalha hoje com captação de recursos. Quem trabalha na produção agrícola aqui, a gente está com os projetos agrícolas, que vai precisar de recursos de organismos internacionais, que precisa de diminuir o juro. Tudo isso, esse relatório pode impactar. Porque os organismos internacionais vão olhar e vai dizer, o Estado de Roraima é irresponsável no controle da gestão ambiental, no controle de políticas públicas na área ambiental. E eu acho, assim, peço vênia, que a gente possa fazer uma reflexão, fazer recomendações e mandar esse relatório para o Tribunal de Contas da União, para compor um quadro. Eu sei que já está muito atrasado, reconheço que eu também estou errado, só que eu fiquei muito preocupado com esses dados que foram colocados aqui. Engajamento, gestão de risco, coordenação horizontal e vertical 20%, engajamento das partes interessadas, 33, de 100, é 1/3. Eu estou dizendo que o Estado de Roraima, 1/3, a FEMAR, se preocupa em trabalhar. Eu disse, não é possível. Eu tenho equipes na rua, eu só vejo a equipe da FEMAR. Eu participei de, eu acho que 3, não foi, Gui? Nós fomos lá na Banda de Bonfim, e a equipe da FEMAR sempre trabalhando, acompanhando. Nós estamos fazendo a diligência ambiental, a equipe da FEMAR trabalhando. Aí eu dizer que ela representa 33% de eficiência, a quantidade de multa que é aplicada, a orientação que é aplicada, justiça climática 0, 0 justiça climática. O que é isso? São demandas judiciais, são ações judiciais ambientais a nível estadual, são compensação ambiental, ou seja, o Estado de Roraima não pratica justiça climática, 0 justiça climática, atuação do Legislativo e Judiciário, 22% de 100, assim, os índices, para mim, isso pode impactar negativamente muito o Estado como um todo, se a gente mandar esses, assim, pode ser que esteja certo? Pode. Só que não é essa a realidade que eu vejo no dia a dia, porque a gente só tem 36%. E eu não percebo. Alguns itens aqui eu acabei de falar para vocês. Gestão de risco não é 0%, porque eu tenho políticas públicas no Estado e da FEMAR de combate ao incêndio. Eu acho que eu tenho 2 problemas. O maior problema da devastação ambiental, além da questão da uso de agrotóxicos e tudo, é queimada. E o Estado de Roraima tem uma política de queimada, a gente não tem nenhum escândalo de queimada devastadora, de invasão, como tem em outros estados do Brasil nos últimos 3 anos. Então, eu não vejo esse quadro um quadro adequado e me peço venha, com todo o respeito que tenho pelo trabalho de Vossa Excelência, eu acho que eu errei também até em mandar, o MP mandar o relatório sem fazer uma análise aprofundada, e ontem eu, por sinal, estava escrevendo um artigo para o doutorado que eu estou fazendo, que é questão ambiental, e um dos pontos era a gestão de risco. Eu fui ler o que é gestão de risco, e eu fui ler logo depois isso, parece que foi algo coincidência.
E eu digo, cara, mas o estado de Roraima não tem 0% de atuação na gestão de risco na questão ambiental. Não tem. E eu dizer que tem 0 é temerário e perigoso para os efeitos que isso pode causar de regresso negativo para o próprio Estado. Presidente, me perdoe o tempo. Mas Vossa Excelência quer refazer o parecer ministerial? É isso? Eu vou refazer. Estou até pedindo para a conselheira Silene para pedir vista. Não, a conselheira Silene, a relatora. Eu vou pedir vista, conselheira, desse e do outro subsequente, que eu vou reavaliar essa questão. Deixa eu só falar assim, o controle externo pediu a palavra, mas só gostaria de fazer uma pequena consideração ao posicionamento do Ministério Público. Primeiro, o Ministério Público ele já aí ratificou de que realmente ele não leu o documento e assinou o parecer. Aqui está na conclusão do Ministério Público acolher e corroborar as propostas constantes do ITUCAT do relatório de levantamento, em especial da ciência do relatório aos diversos órgãos, recomendar ao Governo do Estado e às secretarias indicadas a adotar de medidas estruturantes descritas nos índices, determinar a medida de governança do Governo do Estado e a presente, matriz de responsabilidade, cronograma, metas, indicadores, e não tem envio no TCU, porque esse relatório já está no TCU, né, Roberto? Esse foi feito, e eu acredito que essas informações que estão no levantamento foram declaratórias, então foram os órgãos que encaminharam, mas o Roberto está aí, que foi realmente o controle externo, que fez todo o trabalho técnico, mas aqui eu não tenho encaminhamento para o TCU, porque acho que isso foi para a COP, né, Roberto, que fizeram esse trabalho? Isso, foi brevemente. Então, com a palavra, e assim, o levantamento, ele não tem cunho de penalizar, é o que o tribunal encontra que precisa ser melhorado e assina prazo para que o gestor melhore, revise alguma coisa que não está funcionando bem. Mas eu quero ouvir aqui o modus operandi aí. Só, a conselheira Silma tinha pedido a palavra? Não. Não? Então, a palavra com Eu entendo o posicionamento do Dr. Paulo, mas é só para registrar que esse relatório foi trabalhado com base em critérios definidos nacionalmente. Assim, o que nós fizemos? Trabalhamos com a metodologia, com padrão nacional, com os mesmos critérios, e segundo aqueles critérios, as notas que foram atingidas foram essas. Não significa que há incompetência por parte da FEMAR e nem que, por exemplo, no caso de mapeamento de risco, não exista algum trabalho estruturado para mapeamento de risco e análise de risco. Quer dizer que, com base naqueles critérios, as notas foram aquelas. Talvez, eventualmente, possa se questionar que os critérios foram muito elevados, foram muito rigorosos, mas, segundo aqueles critérios que foram aprovados nacionalmente, essas foram as notas. Não quer dizer que haja incompetência, como eu já falei, e nem que não tem um mínimo de estruturação básica. Então, é isso aí. Vossa Excelência pede vistas para... Vou pedir vista, presidente, por coerência, até para que não fique, até porque, como pesquisador, uma das coisas que eu mais tenho debatido a nível não só nacional, mas mundial, é que eu não posso usar mesmos critérios de parâmetros nacionais para um país como o Brasil, que tem tanta diversidade geográfica, ecológica, ambiental, totalmente... Tem um ponto que é tão interessante, e eu tenho defendido isso em todo lugar que eu vou discutir, na universidade, em outros pontos, é que Roraima é um estado que tem 66% de preservação, enquanto o Rio Grande do Sul tem 17%, enquanto Goiás tem 13%, enquanto Minas tem 14%, enquanto São Paulo tem 7%. Então, eu não posso adotar critérios iguais se as situações são diferentes. O maior erro da ciência é esse. É achar que, se eu colocar que o mesmo risco de contaminação de giardia em Roraima é o mesmo risco de contaminação de giardia em Botucatu, que é a cidade que meu filho vai, eu estou mentindo, porque o sistema de tratamento de água em Botucatu é totalmente diferente do sistema de tratamento de água de Roraima. Se eu disser que doenças na comunidade indígena de verminoses que alcança hoje comunidades indígenas,
o Rio Grande do Sul não tem conhecimento há 50 anos de manifestações de protozoários. Então, assim, usar critérios nacionais em um país de dimensões continentais como o Brasil para produzir relatórios científicos, porque isso não é um relatório punitivo, é um relatório informativo que vai subsidiar dados científicos. Para mim, é algo que, quando forem fazer, quando tiver uma discussão nacional, eu não sei se Vossas Excelências concordam comigo, mas eu não tenho como utilizar o mesmo critério. O critério que eu uso para avaliar a questão de risco ambiental no estado de São Paulo, que tem 7% de área preservada, é totalmente diferente de critérios que eu vou usar para Roraima, que eu tenho 67% de área preservada. Então, assim, pode ter sido erro de método, e isso acontece, a gente que estuda, que gosta de trabalhar com pesquisa, sabe que isso pode acontecer. O método que você usa em São Paulo não é o mesmo método que você... Esse é um grande erro da ciência. É por isso que eu defendo, em todas as palestras que eu dou, que eu tenho que criar métodos próprios, porque nós temos condições de fazer isso. E quando tiver uma discussão nacional, Roberto, e você ou outras pessoas participarem, pensem sempre em dar uma estudada nos critérios amazônicos. Eu acho que nós vivemos na Amazônia, e a gente que trabalha com esses dados científicos, nós precisamos conhecer os critérios de pesquisas da Amazônia. Existem muitos livros bons que envolvem a questão da pesquisa na Amazônia. Pesquisa na área ambiental, pesquisa na área de engenharia, para não me alongar muito. Eu vou dar o exemplo da questão das estradas. Os meninos do laboratório hoje de engenharia estão desenvolvendo um estudo científico para trabalhar com a região da reserva indígena, o Aimiri-Atroari, porque é uma área que não tem como tu fazer o asfaltamento tradicional que é feito em São Paulo, Rio e em outros lugares. Por quê? Porque é uma área que tu tem densidade de água muito grande, solo é diferente, tudo é diferente. Se for asfaltar pelos critérios nacionais, problema. Foi feito, se você for andar, quem for andar na BR-432, o método Medina, que é um novo sistema que está usando na questão de medição de programas de asfaltamento da Universidade Federal de Brasília e está se colocando agora na área nacional de engenharia. E estão vendo que não, que o modelo atual que se usa na Amazônia para asfaltamento não é o adequado para a floresta amazônica. Depois de tantos anos, e tem que se pesquisar. Então, assim, conselheira, peço venha que eu vou reavaliar, até para eu não ser incoerente com a minha posição científica. Eu peço vista para eu refazer essas considerações. Até porque o TCU, quando ele faz auditoria coordenada, ele usa a mesma metodologia, porque senão não tem como fazer análise comparatória. Na verdade, eu tenho recebido informações, eu sou relatora da FEMAT, assim, do avanço que a FEMAT está realmente buscando em relação a essas questões climáticas. Eu tenho recebido isso dos técnicos do controle externo. Então, assim, não tem encaminhamento, até porque o encaminhamento do TCU já foi feito, ele queria fazer um panorama nacional, né? Não tem nenhum momento de encaminhamento para o TCU, porque já foi feito, e o levantamento tem cunho pedagógico só, não existe incidência de... A única coisa que eu alterei aqui, que não veio do controle externo, que eles tinham esquecido de não encaminhar ao Ministério Público, e como ele realmente tem uma procuradoria específica do meio ambiente, né, eu incluí. Mas, realmente, isso aqui é um trabalho técnico do controle externo, o levantamento tem essa característica, né? Mas, assim, eu acho que toda a contribuição é bem-vinda. Obrigado. Contanto que não demore muito, viu, Não, doutor Paulo, que o senhor demora demais. Os processos estão indo para a senhora, assim, a toque de caixa. Isso por aqui isso que, às vezes, acontece isso. Exato, porque eu sou bastante incisiva, né? Agora eu só queria discutir aqui essa questão, né? Porque o relatório foi encaminhado antes do julgamento. Eu acho que isso não... A gente só teria, né? Porque até mesmo questão encaminhar o nosso dever de encaminhar informações, por exemplo, ao Ministério Público Estadual, quando, em tese, há indício de crime. Depois de julgado, né, com o relatório, porque tem que passar por todo um processo de contraditório, de ampla defesa, de parecer ministerial, que é o custos legis,
Mas Então, assim, eu acho que essas questões, pode ser que tenha alguma exigência, mas essa exigência não se coaduna com o nosso rito. É sim, né? mas é porque o seguinte, conselheiro Bismarck, eu acho que essa questão com relação a encaminhar ao Ministério Público, acho que quando se trata de crime, eu acho que não existe não impedimento para que o relator encaminhe, até porque nós não temos competência para julgar crime. É quando, Quanto à questão não, mas de aí é levanta- quando o tribunal julga. Quando não é a quando tem um questão de relatório. levantamento, foi realmente deram prazo para que os tribunais encaminhassem, não é isso, Roberto? No caso do TCU, conselheiro, porque a auditoria foi feita dentro da plataforma Clima Brasil, que é do TCU. Então não é uma questão de encaminhamento, porque foi feito dentro da plataforma e as informações ficaram lá. Né? Então Ficam lá. não há necessidade de encaminhamento, na verdade. É o Porque, acesso imediato. por exemplo, se o tribunal vai e reforma toda a decisão, e aí? Já está lá, e aí? Entendeu? É isso que eu estou querendo levantar. né? Conselheiro Bismarck, nobre procurador de contas, achei de uma essencialidade extrema as colocações de Vossa Excelência. Eu acredito piamente que seja tão quão importante a apreciação de um levantamento, a profundidade no sentido de buscar os dados, quanto é de decidir um mérito. A importância dos órgãos de controle, sobretudo aqueles que estão distantes do nosso Estado, ter as informações corretas e coerentes, eles vão subsidiar um olhar do Brasil para Roraima. Eu não falo nem dessa questão grosseira que foi essa falta de coerência, de dizer que não tem governança. A governança, se tem a FEMAP trabalhando quase que diuturnamente, a gente vê na mídia, a gente vê essas questões de terras, a gente vê essas discussões se aprofundando no parlamento, aqui nesse tribunal, o governo, a FEMAP, troca de presidente, busca melhorar. Então, isso é buscando uma governança, isso é um trabalho que tende a atender às demandas, em especial do setor produtivo do Estado, que é a nossa matriz econômica maior, de atender às questões climáticas, que é um clamor de nível mundial. Portanto, eu peço aqui que nós possamos, todos nós, servidores públicos, em especial do Tribunal de Contas do Estado, membros dessa corte, do Ministério Público, enfim, nós como cidadãos roraimenses, toda vida que for para intercâmbio de informações a respeito do nosso Estado, que nós possamos deliberar com mais profundidade. A FEMAR deveria participar disso aqui, quando da elaboração de um trabalho desses aqui. Olha, nós estamos informando o TCU, ou vamos fazer dentro da plataforma do TCU, vamos fazer um termo de cooperação técnica, Estado de Roraima, FEMAR. Nós não queremos aqui emitir dados que não se coadunem com a realidade. Aí a conselheira Silene colocou algo importante, são dados declaratórios. Se a FEMAR declarar que não está fazendo gestão de meio ambiente, ou está louco, ou não viu, ou então não precisa existir FEMAR, ou tem que trocar o corpo técnico. Portanto, é preciso profundidade, nós não podemos realmente informar. Quando for essas questões que o conselheiro Bismarck colocou importante também, olha, como que nós vamos aqui informar ou fazer algo dentro da plataforma e ainda não foi votado o levantamento? Então, calma, vamos primeiro fazer algo que nós tenhamos absoluta certeza da aprovação, porque vai coincidir com a verdade. Coincidir com a verdade. Não precisa do teu processo. Ou não precisa de ter o processo, mas nós não precisamos fazer, nós não podemos fazer algo e estar corrigindo quando o erro é de uma profundidade extrema. Os tribunais de contas do Brasil, os ministérios públicos de contas do Brasil é tido como órgãos de corpo altamente qualificados. Padrão de excelência, aonde andamos. Treinamento não falta. Investimento em qualificação não falta. Então, nós precisamos realmente dar um retorno nessas questões de informação. Se quer colocar algo água abaixo, um corpo técnico de alto padrão informar algo sem ter tido a profundidade necessária para apreciação. Portanto, a solicitação de vistas está concedida pelo Ministério Público de Contas. Eu gostaria de fazer essa colocação para que a gente
se aprofunde cada vez mais nesses temas, sobretudo esses que são compartilhados a nível nacional, para que nosso Estado não sofra prejuízo quando da apreciação. Processo número 002328-2025, descrição, levantamento, exercício 2025, Secretaria de Meio Ambiente de Boa Vista. Responsável, Sandro Aroso Maia e outros. Relatora, conselheira Silene Lago Salomão. Indaga o procurador de contas se quer fazer uso da palavra. É o mesmo tema. É o mesmo porque tema o do Plataforma Brasil foi aplicado tanto no Estado como no município de Boa Vista. Mas é E outro os processo. índices Não, eu vou pedir todinhos vista. são mais ou menos nessa mesma linha. São vistos Eu vou concedidos visto os também dois ao processos. Ministério Público de Contas a pedido do Dr. Paulo, Procurador-Geral. Comunicações. Senhor presidente, antes de encerrar a apreciação dos processos, só duas questões. Em relação ao processo 3800, Vossa Excelência pediu vista, é isso? Não, Vistas, não, né? Não, eu pedi a retirada de pauta, né? Porque para analisar as questões apresentadas por Vossa Excelência. Ah, tá. E já apresento na próxima sessão que vem, já trago o resultado, em função de que se trata de uma cautelar e tem a questão da urgência, né? Que tem que ser obedecida. Sim. E agora, em relação ao processo 2854-2023, que é o recurso rescisório, que até foi pedido vista pelo órgão ministerial, eu queria aqui solicitar que, caso ainda o acórdão não esteja sendo executado, que é para executar o acórdão, porque nós temos um prazo, né, de pretensão executória do acórdão. E o recurso rescisório ele não suspende. Suspende a execução. Não tem efeito suspensivo, porque aqui o gestor pediu efeito suspensivo no recurso rescisório que eu não dou, porque não existe previsão legal, né? Mas já Qual é teve esse algum- processo, conselheiro? o 2854/2023. Mas já houve casos em que, durante a tramitação do recurso rescisório, nunca se executou os acórdãos, entendeu? Fica 28. parado na DIP. Então, assim, recurso rescisório não tem efeito suspensivo. 2854, né? É só ordinário em embargo de declaração. Inclusive, senhor presidente, eu queria discutir outra questão, que, via de prática, embargos de declaração, ele suspende. Agora, se caso ele não é reconhecido, o prazo volta do zero. Nossa legislação prevê diferente. Eu queria sugerir a alteração dessa legislação, que caso o embargo declaratório não seja conhecido ou dado mérito a ele, o prazo venha do zero, já conte desde o início, para evitar chicanas jurídicas, né, Perfeito. de bancas de advogado. E nós temos esse problema aqui no nosso tribunal, que reconhece efeitos suspensivos para embargos declaratórios em qualquer hipótese, até mesmo aquele manifestamente protelatório. E nos tribunais superiores não é assim. O embargo declaratório ele suspende, mas é condição sine qua non, condição para ele manter suspensa o prazo, é ele ser conhecido e dado provimento a ele. Entendeu? Se não é dado provimento, volta lá para trás. E se a pessoa não entrou com o recurso correto, outro recurso, perdeu o prazo. Na nossa corte não é assim. Então, a sugestão que eu faço para a gente alterar o nosso regimento interno, eu acho que até a lei orgânica, porque a previsão ele suspende o prazo em qualquer hipótese, né? Então, como a gente tem essa questão de executar o acórdão em 5 anos, a gente tem que evitar essas possibilidades de protelação, de execução de decisões, né? E a questão do recurso rescisório, aí eu peço à DIPLE para, se caso não esteja executando o acórdão 183 de 2021, já tem 4 anos aí, para a gente tomar as providências, que o recurso rescisório ele não tem efeito suspensivo. Mas você sabe que algumas vezes tem algum colega que dá efeito suspensivo. E se foi aprovado pelo plenário, vale o efeito suspensivo. Né? Então, eu tudo isso nunca tem que vi. ser observado, né? Tem que ser observado. Eu ainda nunca vi isso. Observado Nem eu, mas acontece. Observado sobretudo em plenário. Gente, uma questão importante. Quando nós decidimos e está no nosso ordenamento interno e até nas leis, nós não podemos decidir contrário sem aprovar de imediato aqui a revogação do nosso ordenamento, seja ele legal ou legal. Não é verdade? Fica parecendo que é uma pegadinha. Nós temos 2 comissões, uma que deu andamento à mudança na nossa lei orgânica, a Assembleia aprovou tudo que mandamos lá, e outra para o regimento interno, que está, inclusive, com Vossa Excelência, e que eu acho que já está pronto. Vossa Excelência deve colocar na próxima sessão, acredito, não sei. Mas, assim, a gente
Vossa Excelência já inclui essa questão no regimento interno. Se precisar de modificação na lei orgânica, a gente já faz de imediato, envia para a Assembleia, peço aprovação com urgência. Eu gostaria de que nessa nossa gestão, agora, nossa, que eu digo nós, todos os conselheiros, nós deixássemos redondo e coerente a nossa lei com o nosso regimento. Não tivesse nada contrariando. Contraditório, né? Contraditório. Para que nós pudéssemos avançar com mais clareza e mais constância. E se está dizendo que não suspende na lei, se está dizendo que não suspende no nosso ordenamento, como é que eu, conselheiro, proponho uma suspensão da decisão? Com relação ao recurso rescisório, a gente sabe que é um recurso especialíssimo. E também dá cabimento a recurso que não preenche os 3 requisitos. Também essa é uma questão séria. E aí inunda o controle externo de processo, que realmente o recurso não pode nem ser conhecido, né? Então, isso é uma Tem que questão. ler mais sobre discricionalidade. A discricionalidade não é para tudo, é para o possível. Conselheiro, só uma observação importante. Nesse mesmo processo, conselheiro, de recurso rescisório, o exame de admissibilidade foi admitido com efeito suspensivo, por isso que ele não foi cumprido. Nesse mesmo processo. Por isso que ele não foi cumprido. Perfeito. É isso aí, Vê. No exame deram... Com efeito suspensivo. Recurso E já vi rescisório. vários recursos com efeito suspensivo. Graças a Deus que eu não votei, né? Mas acho que ele pode dar. Aí eu mandei checar. Vai ser lá. Ainda vai ficar até melhor, né? Vai dar uma visibilidade maior. Outra questão interessante, que nós estamos, né, no expediente de comunicações, né? Uma questão interessante é que, quando dos nossos processos transitarem em julgado, que se envie de imediato aí para Execução. execução. Nós já tivemos casos que passou 5 anos aqui, sem enviar para Não, muito execução. mais. Quando eu assumi a presidência do tribunal, em 2019, tinha mais de 6.000 processos dormindo, né? Então, a gente fez uma força-tarefa, eu montei uma estação de trabalho dentro da Proja, porque eles diziam que não tinha computador, não tinha o quê. Nós discutimos e um monte de recursos já não cabia mais, porque para recurso, para execução era 5 anos, né? Porque pelo CTN, né? Então, e a partir daí eu acho que a coisa tá fluindo naturalmente, mas a gente fez uma força-tarefa e retirou todos os que estavam aqui. Agora, imagina, conselheira, a força-tarefa Inclusive, que é de trabalho de todo o corpo técnico desse tribunal, do Inclusive, conselheiro, para trazer a julgamento, para emitir decisão e ficar dormitando em gaveta sem manifesto para execução, é algo... Você joga todo o trabalho do tribunal no lixo. Viu, doutor Paulo? Inclusive, Não é a possível. maioria desses processos estava dormindo no MPC, que o MPC era quem executava essas decisões, né? Naquela época que era vinculado a gente, né? Então, sim, só porque já que a Agora gente é a está Proja, colocando né? essa situação, né, é bom que a gente esclareça tudo, né? Esse recurso aqui, no exame de admissibilidade, foi dado efeito suspensivo. Pois é, exato o que eu te Ele disse. chegou agora para mim, né? É, Ele não estava comigo esse processo, chegou agora, há pouco tempo. Aí dá efeito Entendeu? suspensivo, aí, No exame de mas se admissibilidade. for monocrático, não tem valor. Só se Pois passar no então, plenário. eu queria né? voltar à discussão esse processo, então, para a gente colocar em discussão essa decisão que deu efeito suspensivo em juízo de admissibilidade de recurso. Mas isso aí já é fato passado, já passou, o plenário aprovou. Aí Não, o juízo de admissibilidade foi monocrática. Foi? Foi monocrático. Foi do relator anterior. Tá. Entendeu? E acho que o pleno pode, assim, eu acho que entendo Mas que é admissível o recurso, pode ser. Agora, dar efeito suspensivo, Mas eu não, realmente não tinha... não é esse que vai fazer a reanálise? Não é esse, Não, está com vistas. Não, esse foi um pedido de vista pelo Ministério Público de Contas. Tá. Quero deixar a questão do Samuel para ver se... Agora, eu concordo com o conselheiro Bismarck, que
Cabe, embora foi pedido de vistas, Vossa Excelência já pediu vistas, só se devolvesse Eu as queria vistas reabrir a discussão, porque para reabrir a realmente discussão. Vossa Excelência, agora. Ora, oxi. Reabre a discussão para decidir só sobre essa questão, em especial, que é a questão da suspensão Isso, dos porque a efeitos. diretora agora acabou de, né, muito bem, trouxe aqui ao conhecimento, eu realmente não tinha me atentado. Na decisão que admitiu o recurso, o relator anterior deu efeito suspensivo. Como Qual é o Vossa Excelência processo, encaminha? Eu encaminho pela admissibilidade e não reconhecimento de efeito suspensivo, porque não tem previsão legal. Está em discussão o encaminhamento do conselheiro qual é revisor. o processo? 4260? Conselho 2854 é o 7. 2854/2023. São Luís. Ah, O gestor, Admite o efeito suspensivo. Que aí Mas acho que aqui, até a seara ô, conselheiro mais Bismarck, correta é o Ele mesmo pleno. assim vai manter a... Sim, a vistas vai. Sim. Viu, conselheiro Bismarck? Outra coisa, esse processo, ele entrou 2 anos e 10 dias. Não, isso aí, conselheira, tá tudo bagunçado isso aí. Pois Ele é é. antigo. Então, assim, ele não pode E- nem e- ser conhecido. Esse É processo extemporâneo. já tinha certidão de transitado e julgado e admitiram o recurso. Entendeu? Nos autos. Não foi esse? Não foi esse, não. Foi outro. Desculpa, eu confundi. É um outro problema que teve aí. Porque Desculpa, eu anotei não é esse, aqui, desculpa. Viu? Eu Não anotei é o esse. dado aqui. Eu anotei o dado É aqui. tanta coisa, a gente Viu, confunde. conselheiro Bismarck? Eu Ah. anotei que esse, o 2854, ele entrou com 2 anos e 10 dias. Então, ele não preenche nem os requisitos de É. admissibilidade, né? São 2 Sim. anos e 10 meses. Hã? 2 anos e 10 meses. 10 meses, né? Então, pois é. Mas admitiram, né? Então tem que julgar, Com- Isso. entendeu? como vota Vossa Excelência? Eu acompanho o posicionamento do... Não, mas o Bismarck disse que ele confundiu aí. Não, Não. o que eu estava falando mal é outro processo, conselheira. É tanto problema aí. O que é que a gente está votando que eu nem estou sabendo O efeito mais? suspensivo. Ah, de quê? Do recurso rescisório? Do recurso rescisório Pelo não 2854. reconhecimento do efeito suspensivo do recurso rescisório, mas concedendo vistas a seguir ao Exato. Ministério Público. Sim, é só para manifestar, para não... Perfeito. Tá, ok. Acompanho, claro. Aprovada a unanimidade da proposição do conselheiro revisor no processo, o conselheiro Bismarck Dias, e a vistas concedida continua com o Ministério Público de Contas. Vai Comunicações. na ata. Você pode. Vossa Excelência deseja fazer alguma comunicação, conselheiro Silene? Só a visita, né, do presidente nacional do Unicef, né, que esteve aqui visitando o tribunal, pela assinatura do memorando de entendimento, né, para que realmente a gente consiga ter o apoio do Unicef nas questões da primeira infância. Somente isso. Imagino que ele ficou feliz aqui com as boas-vindas e Foi, os ficou. abraços. Trouxe um ursinho para a senhora, Foi. que é o, Verdade. que é o símbolo do Unicef. É Ainda verdade. bem com o colete do Unicef. Conselheira Simone, Sem comunicações. conselheiro Bismarck. Sem comunicações, acho que a diretora da DIP quer fazer alguma ponderação. Então, esse processo, como a gente vai precisar cumpri-lo, né, então, a formalização disso dentro dos autos, porque ele vai com vista para o doutor Paulo. Então, a gente vai precisar cumprir o processo principal. Cumpre o processo principal Mas- e E ele... depois passa a vista. Mas a formalização desse cumprimento, para a gente dar iniciativa ao cumprimento, sabe, conselheiro? Foi um encaminhamento da decisão do plenário com a proposição do conselheiro Bismarck. Com a certidão de julgamento resolve-se Resolve. Isso. Perfeito. Sim, né? Não sei. isso que eu quero confirmar. Perfeito, resolve. Sim, a certidão de julgamento de hoje. Então, ok. Aí deixa descreve o que aconteceu, Sim. como é que foi o posicionamento, e acho que com a própria ata O publicada. conselheiro Bismarck, eu Pois acho não. assim, que já passou o tempo, né? E como está com vista no Ministério Público, não é bom dar o encaminhamento depois que chegar com vista do Ministério e concluir o julgamento? Eu só vou analisar 2 pontos lá, que é a questão do... Eu do acho que. assessor. E o procurador está dizendo que não vai demorar. Então, acho que mais prudente, na minha avaliação, é aguardar. Acho que a gente já Julgamento. votou. Também acho. Né? Mas, Já foi votado. Foi né? votado, aprovado. Eu acredito que com a certidão e a ata, encaminha com a ata junto que Ok. tem. Ok. O controle externo deseja Segunda coisa que eu comunicar. Sem comunicações. Presidente, só parabenizar a conselheira Silene, a Simone, que
Todas as vezes que eu vou a um lugar, conselheira, visitar algum tribunal, conversar, o trabalho da primeira infância aqui em Roraima está bombando, viu? Usando a expressão bem instagramteável. Popular, né? É. E parabenizar pelo trabalho, pelo reconhecimento da atividade da própria Unicef, em reconhecer e valorizar o trabalho que Vossa Excelência tem conduzido. Tenho conversado com algumas lideranças indígenas também, a própria Marisete e outras, a própria Joênia tem elogiado muito a atuação do tribunal e a parceria que o tribunal tem tido no cuidado com a primeira infância. Então, o MPC reconhece e parabeniza o Tribunal de Contas na pessoa da coordenadora conselheira Silene e também da conselheira Simone, presidente. É isso. Obrigada aí, procurador, que é um trabalho feito com muito amor, viu? Pode acreditar nisso. Muito amor, carinho, dedicação e zelo. E que agora Parabéns. nós vamos iniciar o trabalho da violência, que eu acho que é o mais sério de todos. Perfeito. E teremos a honra de apoiá-la de forma, ou apoiá-las de forma incondicional e irrestrita, diuturnamente. Eu quero aqui expressar a minha alegria com esse Tribunal de Contas, com esse corpo técnico, com os colegas conselheiras e conselheiros, e o Ministério Público, quando dessas discussões aprofundadas. Eu já participei em alguns momentos de sessões quase que relâmpagas, e eu sempre trouxe alguma crítica, embora construtiva, dessa vontade, dessa fome de concluir uma sessão, que a gente não deve alimentar essa fome. Mas eu acho que isso já está para trás, né? Não é? O tribunal tem avançado, a gente tem realmente evoluído muito, essas discussões se aprofundando, essas decisões em mesa, já em pleno, para deliberação, sendo concedido vistas, e claro que não pode deixar de conceder, porque é concedido, retirado de pauta, para que seja amadurecido. Gente, tudo isso significa evolução, amadurecimento desse tribunal para que nós possamos errar menos. Errar nunca, nós nunca deixaremos de errar. Nós somos humanos, mas para que a gente consiga errar menos e que as nossas decisões, se não forem 100% justas, se aproximem o mais que possível da justiça. E sendo exatamente 10h17, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão